Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Destino Serra Catarinense, um espaço para a gente falar sobre morar com qualidade de vida, turismo, investimentos e o prazer de viver na Serra Catarinense. Aqui a gente compartilha histórias, visões e projetos de quem acredita que qualidade de vida é uma escolha e que os lugares certos potencializam experiências de vida. Eu sou Lizzy Borges e te convido a descobrir destinos, pessoas e ideias que estão transformando a Serra Catarinense. E o nosso convidado de hoje é Raoni Rossetti, empresário. Raoni, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Lizzy, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Você percebeu que eu só te apresentei como empresário, né? Porque você é investidor em diversas áreas. E para começar, eu já quero te perguntar, por que investir em Santa Catarina? Por que você escolheu o nosso estado? Bom, eu sou apaixonado por Santa Catarina, Lizzy, mas eu queria te explicar dando o porquê eu cheguei em Santa Catarina, que é muito pessoal e isso vale tanto para o âmbito familiar, mas sim como na perspectiva de investidor. Bom, eu sou do interior de São Paulo, vivi em São Paulo por muitos anos, vivi fora do Brasil, sou pai, tenho 2 crianças, sou apaixonado por esporte de aventura, já fiz corridas de aventura, canoagem, e depois de 15 anos em São Paulo, depois de uma passagem em Nova York, também morei na Alemanha, minha esposa e eu, a gente fez como se fosse uma planilha. O que nós queremos para a criação das nossas crianças? E coisas elementares vieram à tona. Segurança, mobilidade, um aeroporto de qualidade, uma cidade com fácil acesso a outros grandes centros, e natureza, saúde. Então, quando a gente colocou essas variáveis na conta, o estado de Santa Catarina, ele aflorou. E dentro de Santa Catarina, trouxe muito destaque o município de Florianópolis. Então, aqui no estado estamos. Que é onde você mora agora. Sua Isso residência fixa é lá. Ela é em Floripa. E aí depois você foi conhecendo melhor o estado, percebendo que o interior dela também era interessante. E como você chegou a esse investimento em Urubici? Lizzy, para te responder o porquê Urubici, agora eu vou sair do Raoni pai de família, do Raoni casado, eu vou para o Raoni investidor. Sempre que eu faço um investimento, eu gosto de começar uma análise macro, uma análise maior. E depois eu vou colocando uma espécie de uma lupa e vou afunilando ali as informações. Então, quando a gente olha para o estado de Santa Catarina no âmbito nacional, Santa Catarina é o estado que mais cresceu a sua contribuição do PIB dos últimos anos. Hoje, o estado ele contribui com 6% do PIB nacional, mais ou menos. Quando a gente olha para a relação PIB per capita, Santa Catarina ela tem uma relação PIB per capita 25 maior do que a média nacional. Então, é um estado rico, é um estado próspero. Quando a gente olha para a migração interestadual, que são pessoas saindo de outros estados e migrando para outro estado, Santa Catarina está muito à frente dos outros estados, não é um pouquinho à frente. É uma liderança, assim, muito acima. Ou seja, Santa Catarina está nos holofotes. Isso está acontecendo, são dados do IBGE, são dados migratórios, são dados econômicos que fazem com que o estado tenha muita representatividade. Agora eu cheguei no estado, então, porque é um estado próspero que está crescendo. Agora vamos olhar geograficamente para o estado. Quando a gente olha para o litoral, temos a capital, Florianópolis, com um aeroporto de qualidade. Temos também um aeroporto bom e Navegantes. A gente vai sair um pouquinho do litoral, vamos ali para Joinville. Tem outro aeroporto. Vamos descer um pouquinho, Criciúma tem um outro aeroporto. Então, o litoral ele já tem uma mobilidade bastante desenvolvida, que permite que pessoas do Brasil todo venham para lá, conexão de Florianópolis com a Europa, com a América Latina. Vamos para o oeste catarinense. Temos o aeroporto em Chapecó. Então veja que a questão aérea não tem nada na serra, não tem nada no centro do estado, nada assim tão relevante como a região ela merece. Então veja que mesmo tendo já um fluxo turístico aumentando cada vez mais, existe ainda um potencial de aumento estrondoso com uma melhoria de aeroportos. Eu, como investidor no mercado imobiliário, eu não estou olhando para 1 ano, 2, 3 anos. Eu estou olhando para a herança dos meus filhos. É investimento a longo prazo, né? A longo prazo. Então, isso daqui já é um outro elemento que me chama a atenção. Fluxo migratório acontecendo. As grandes cidades, o preço aumentando cada vez mais. Lizzy, quando eu comprei o terreno da minha casa, em Florianópolis, eu paguei R$ 880 o metro quadrado.
é um condomínio fechado. Ou seja, o condomínio fechado tende a ser mais alto. Loteamentos em Florianópolis, que ficarão prontos daqui 2 anos e meio, o metro quadrado já está R$ 3.500. Olha só. Isso em quanto tempo? Eu comprei em 2020. A gente está Olha agora só, começo de 5 anos. 2026. Quando a gente olha hoje, a realidade do Brasil hoje, a gente está falando de juros a 15%. No mercado financeiro, o patrimônio de uma pessoa, aplicando a 15%, vai dobrar em mais ou menos 5 anos. Um terreno valorizou 4 vezes em 5 anos. É uma rentabilidade que ela não existe no mercado financeiro. A gente não está aqui para prometer rentabilidade ou não, mas é para trazer fatos de uma história muito recente. Vamos voltar um pouquinho na época da pandemia. Aqui, a região da Serra Catarinense, na época da pandemia, falando um pouco das áreas rurais, comprava-se um hectare por 20, 30, 40 mil reais o hectare. Esse número ele já não existe mais. Então, Liz, o preço de algumas áreas, de terrenos, subiu. Só que o que o investidor ele precisa observar? Não é porque já teve uma demanda, que não existem outras oportunidades. Novamente, a importância do entendimento do contexto. Então, o estado cresceu, a Serra Catarinense está chamando mais atenção, um fluxo de pessoas de fora investindo aqui aumentou. O que essas pessoas elas procuram? Bom, cada um com seus interesses, mas gastronomia. A gastronomia da Serra Catarinense ela está cada vez mais sofisticada. E além de sofisticada, para vários bolsos. Um destino clássico de inverno, que será que é só inverno? Não é não, a gente já recebe gente no verão também, hein? Exatamente. Vai entrar numa cachoeira no inverno. Uhum. Então, aquela questão de litoral, verão, Serra Catarinense no inverno, isso já está mudando bastante. Até mesmo porque o sucesso do litoral faz com que o verão do litoral fique muito cheio. Isso faz com que muitas pessoas queiram sair do vucu-vucu, do trânsito, daquele mundaréu de pessoas, para um destino um pouco mais reservado. E quando a gente olha para a administração aqui em Urubici, eu estou vendo isso muito na prática, por conta de investimentos que eu estou fazendo em Urubici, investimentos na região, que é de fato trazer valor agregado por meio de eventos. Eventos de motociclistas, eventos gastronômicos, isso tudo vai trazendo pauta para as cidades. Então não é apenas vou passar o final de semana em Urubici. Vou para Urubici porque eu quero ter um encontro com os amigos e vamos degustar vinho. Ou vou para Urubici porque vai ter um encontro de Harley Davidson. Ou O ecoturismo é muito forte aqui também, né? Então virou uma região de pautas. Isso faz com que a hotelaria ela precise trazer mais opções. E eu via muita cidade, quando eu comecei a observar aqui a região, com turismo mais rural. O ecoturismo, as cachoeiras, os caminhos, o passeio a cavalo. E a cidade ela também está se preparando para isso. Então, há alguns anos a gente via apenas cabanas. Hoje existem empreendimentos com um outro perfil. Então, é a cidade se moldando para uma nova realidade do estado de Santa Catarina. Então, quando eu olho para Urubici, para mim é um destino muito certo para o investidor. E é isso, né? Vamos ver se eu estou correta, mas é uma cidade que ela não precisa criar a demanda já está surgindo e é preciso observar essa demanda, então, para fazer um bom investimento. E eu acredito que é isso que empreendedores têm feito aqui em Urubici. Observou-se a demanda e percebeu-se que sim, que tem um público que é mais urbano, que quer ficar nesse conforto, quer estar na cidade, quer aproveitar o que ela tem de melhor, mas quer se hospedar no conforto do meio urbano, na cidade, no centro. Eu acho que são as duas coisas. Porque a cidade é um paraíso. Então, a cidade, por si só, ela se vende. Só que nós trabalhamos com comunicação. Não adianta ter algo muito bom se esse elemento muito bom, se ele também não é divulgado. Então, quando a gente traz bons empresários para fazer comunicação, administração pública, com uma visão de construção de longo prazo. Por exemplo, agora, a construção do Sesc, aqui na cidade. É uma obra de mais de 100 milhões de reais, que vai trazer muitos eventos para a cidade. Me corrija aqui, são quantas mil pessoas que poderão ficar sentadas? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. E a pessoa que vem para um evento, imagina só, há 10 anos, imaginar um Sesc para 3.000 pessoas aqui na Serra Catarinense. É incrível isso. Vai ser evento o ano todo, né? E a cidade inteira vai absorver essas pessoas, porque o Sesc não vai ter essa hospedagem para todo mundo. Hospedagem, gastronomia.
E muito provavelmente a pessoa que vier para um evento no Sesc de 1, 2, 3 dias, ela vai querer ter uma hospedagem prática para aqueles dias. Talvez ela não veio para o momento para fazer o ecoturismo. Ela veio para o evento no Sesc. Só que se for a primeira vez dela em Urubici, aí sim a cidade já se vendeu por conta própria. Ela provavelmente vai querer voltar depois com a família. Então são eventos, acontecimentos que eles vão fortalecendo esse ecossistema, promovendo cada vez mais a cidade. E você sabe que a Serra ela já tem um novo slogan, né? Que é turismo o ano todo. Então, Serra Catarinense, turismo o ano inteiro, não é o ano todo, turismo o ano inteiro. E é isso mesmo, né? E aí a gente volta ali, e eu queria que você fizesse uma análise também da questão de investimento. Tu falou anteriormente sobre a questão da valorização que tu percebe em Florianópolis. A gente já tem essa percepção dessa valorização aqui em Urubici. Porém, não é assim, já valorizou tudo. Tem muita coisa ainda para acontecer por aqui, né? Exatamente. Eu fiz um investimento significativo aqui no ano passado, pretendo aumentar a posição aqui na cidade e a minha forma de olhar para investimento imobiliário ela é de longo prazo. Como que você faz para a gente entender assim, como é que um investidor que entende consegue ter essa visão a longo prazo? Bom, primeiro ponto, eu tenho cerca de 25% do meu patrimônio está imobilizado. Então, é um percentual que eu deixo para investimentos imobiliários de vários tipos. Terrenos, incorporação, locação, compra para venda, incorporação para venda. Bom, qual que é a minha leitura aqui em Urubici? Eu estou comprando imóveis para carregar. Não são imóveis que eu estou investindo para vender. A taxa de ocupação da cidade, ela vai aumentar. Eu vejo o ticket médio da cidade de locação, ele tende a subir. E os imóveis, eles vão se pagar muito facilmente com a locação. Eu digo no caso de apartamentos. Os finais de semana, taxa de ocupação altíssima. O verão aqui, eu estimo uma taxa de ocupação daqui 2, 3 anos, acima de 60%. Inverno, acima de 80%, 85%. Então, a pessoa que ela compra um imóvel de uma incorporadora de qualidade, que está inserido dentro dessa estrutura, o que eu quero dizer com estrutura? A pessoa que ela pode ir para uma cabana, ela vai para a cabana, ela tem que se preparar para ir para uma cabana, e as experiências elas são incríveis. Ou se ela quer ficar na parte mais urbana, ela quer estar bem próxima de um restaurante, ela quer comprar um vinho, ela quer ter uma farmácia perto, ela quer tomar um café, ela quer comprar um chocolate. Então, os empreendimentos que promoverem isso, eles trarão esse público que quer a facilidade operacional e a hora que essa pessoa ela quer ter o poder de escolha de sair dessa facilidade e ir para a cavalgada, ir para a cachoeira. É isso, né? O consumidor é que vai decidir o que vai ser melhor para ele naquele dado momento. Você tinha falado que você faz uma análise macro e aí depois você vai segmentando. Nessa tua segmentação, eu queria entender como que você chegou no Multipark e o que te atraiu nesse investimento. O Multipark, eu passei um dia qualquer aqui com a minha família, Você veio para visitar a cidade? Eu vim para ficar numa cabana. Tá. E eu passei e eu adoro pedreiro, eu adoro tijolo, eu adoro obra. E minha esposa sabe, sempre que a gente viaja, eu vejo alguma coisa, eu paro e vou perguntar. Opa, tem alguma coisa sendo construída ali, é para mim, será? Afinal, como investidor, eu preciso trazer elementos para eu ir formando as possibilidades. E quando eu passei, que eu vi uma obra do tamanho do Multipark, me chamou a atenção. Eu falei, nossa, né? Mas aqui em Urubici, conhecida pelas cabanas, pelo rural, o que estão fazendo ali? Me chamou a atenção, eu falei, acho que não faz sentido isso. E segui. Viemos depois de alguns meses, eu falei, minha esposa chama Jaqueline, né, Jaque? Eu falei, Jaque, eu vou parar ali. Falou, tinha certeza que você ia parar. Aí eu parei, fui muito bem recebido pelo Dilomar, um cara incrível, e o Dilomar ele me apresentou o Multipark. Eu questionei bem, eu falei, mas Dilomar, apartamentos aqui em Urubici, numa obra desse porte, desse tamanho, dessa sofisticação, ele foi explicando aí, eu fui entendendo. Eu falei, nossa, isso faz todo sentido. E para aquela família que ela quer vir para cá, mas ela não quer pisar na terra. Ela não quer se preparar com alimentos e levar para comer na cabana. Ela quer tomar um vinho, ela quer descer, ouvir uma música ao vivo, ficar até tarde tomando um vinho, depois come um chocolate e sobe pro quarto. Ela quer ter uma garagem coberta para caso chova. O Urubici não tem isso ainda. O lazer, a área de lazer, né? Área de lazer, uma academia. Eu adoro academia.
Quando eu vou para um hotel, se não tem academia, é muito difícil ficar. Pô, aqui vai ter academia. Eu falei, nossa, o Multipark ele vai atender um público que ele ainda não é atendido no município. E aí eu fui, obviamente, pesquisar sobre a Morgan Petri, sobre os fundadores, procurar o histórico, como funcionava, e fui muito bem recebido por eles. A forma que receberam minha família, as crianças, bagunçaram aqui, fizeram tudo, aquilo me encantou. Aí foram algumas semanas de conversa, de entendimento. Outra coisa que eu aprendi... Aí você é investidor, foi fazer a tarefa de casa, fazer conta. Jamais investi por emoção, por impulso. Aí fui fazer conta, fui entender. Eu vim aqui, fiz aquisição de algumas unidades, de tamanhos diferentes e torres diferentes. Sabe, Isso foi uma estratégia tua também, de negócio? Foi. Então, eu vou falar mais ou menos aqui as metragens, porque eu não quero ser preciso, vai que eu erre, né? Mas eu peguei uma unidade próxima de 45 metros, peguei outras 2 unidades um pouco maiores, peguei uma unidade bem maior, que essa daqui eu vou deixar reservada para a família e amigos próximos. E por que eu fiz isso? Diversificação. Então, imagina que um casal que ele vai vir, o casal não precisa de uma unidade com 2 quartos. Ele não precisa gastar para isso tudo, é um casal só. Então, para ele, talvez uma unidade com banheira vai fazer muito sentido. Só que eu tenho 2 crianças. Eu vi numa hospedagem que só tem um quarto, não funciona mais. Meus filhos são espaçosos, né? Não dá para dividir mais a cama de casal, dava quando eles eram pequenininhos. Então, eu também queria uma unidade para atender uma família. Então, eu fiz essa diversificação. Eu também diversifiquei em torres, porque eu tinha oportunidade para fazer isso. Dado que o Multipark ele tem as 3 torres e traz isso. E eu gostei tanto que eu já trouxe amigos para investir. E hoje eu tenho uma rede de investidores, uma rede de muita confiança, que quando um acha uma oportunidade interessante, a gente está em lugares diferentes do Brasil, apresenta para o outro uma relação de confiança que um investe com o outro. Que bacana, né? Porque assim, não vou ganhar sozinho isso aqui, vou levar meus amigos também. Exatamente. A gente corre riscos em conjunto, faz análises em conjunto e diversifica em conjunto. E esses meus amigos, eles nem sabiam sobre o município de Urubici. Se eu perguntar para eles hoje onde que fica Urubici no mapa, eles vão falar mais ou menos ali, mas a tese fez sentido. Essa tese que a gente conversou aqui, a tese que vem de cima, macro, chega no estado, chega no litoral, chega no oeste, o porquê a Serra Catarinense e o porquê Urubici. E números, né? Eu imagino que para vocês, números nesse momento foi super importante e longevidade desse investimento também. É que o Urubici ele junta tudo. Ele junta a questão familiar, segurança, natureza e junta a matemática do mercado financeiro. E olha só, a gente está no momento hoje de juros a 15% ao ano. Então a pessoa que ela não quer fazer nada, ela pega esse dinheiro, coloca no Tesouro Selic, que é o título emitido pelo governo federal, que é o título mais seguro do Brasil, porque a garantia é o governo federal, o Brasil quebrar, e ela pode ter 15% sem dor de cabeça. Eu tenho convicção que aqui eu vou ganhar muito mais do que 15% ao ano. Quando o juros está muito alto, Lizzy, é normal que alguns investidores eles questionem um pouco mais o mercado imobiliário. Eu te falei que aconteceu comigo em Florianópolis. Meu terreno valorizou mais de 4 vezes em 5 anos. O Brasil todo, ele traz essas possibilidades? Certamente não. Santa Catarina oferece? Depende. O litoral já foi bem precificado, tem oportunidades. A Serra Catarinense, ela é um diamante bruto. Tem muita coisa para acontecer aqui, né? É um diamante bruto. O Urubici já começou a ser um pouco lapidado. E a Morgan Petri, ela trouxe uma lapidação com o Multipark que não tem nada igual aqui na Serra. Que bacana. Então, esse é o momento de investir realmente. Para quem quer ver sua rentabilidade, ganhar dinheiro por aqui, ou até mesmo investir na própria família, como você fez lá em Florianópolis, para ter maior qualidade de vida. Talvez uma segunda casa na Serra. E aqui dá para fazer os dois. Concorda? Imagina, a pessoa ela compra um imóvel aqui, ela vai vir, que seja 2 vezes por ano, e ela aluga para short stay ao longo do ano. Os números que eu tenho na cabeça, uma unidade aqui no Morgan Petri, eu imagino que ela vai me gerar de renda bruta mês algo em torno de 6 a 8 mil reais. Isso é muito, né? É muito. E essa visão que eu tenho de acúmulo de imóveis, que nem imagina essa unidade que daqui 1 ano e pouquinho, 2 anos, vai estar me gerando, vamos ser um pouco mais conservador, 6 mil líquidos por mês. Com esses 6 mil líquidos por mês, esse dinheiro eu não vou pegar para o meu dia a dia. O que mais eu posso, qual outro imóvel eu posso comprar, usar esses 6 mil para pagar esse imóvel no fluxo? Hoje eu estou com 38 anos. Há pouco tempo eu estava com 20 anos. Daqui a algum tempo eu vou estar com os meus 50, 60 anos. Os imóveis, eles geram uma renda recorrente para a família.
Isso já me convida aqui para uma outra conversa contigo. Existem mecanismos jurídicos para colocar isso de pé, para montar essa estrutura, tanto para melhora tributária, assim como para sucessão patrimonial. Então, o Urubici para mim é herança para as minhas crianças, com um aproveitamento da jornada ao longo desse processo, porque eu vou deixar alugado as minhas unidades, mas eu vou vir muito para cá. Ai, com certeza, você vai vir porque você já se apaixonou por Urubici. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem está nos assistindo e de repente pensou, poxa, eu sempre quis, né, fazer um investimento, gosto da Serra, gostei dessa conversa. Eu sei que você tem também uma estratégia aí como investidor e eu queria saber se a gente consegue dar algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo de como que você faz para fazer esse teu investimento. Bom, primeiro, investir tem que estar muito longe da pressa, sobretudo no mercado imobiliário. Vou contar aqui tentar pegar uma cronologia de como eu comecei. Tá. O começo é sempre um pouco mais difícil. Afinal, o começo ele exige um pouco mais de inércia. Então, vou partir de uma pessoa que ela ainda não tem imóveis. Então, o primeiro imóvel exige uma entrada e um fluxo de pagamentos. Às vezes essa entrada é um pouco mais desafiadora para a pessoa, mas ela foi lá, ela deu a entrada, ela entrou no fluxo de pagamento. Esse fluxo de pagamento, para a incorporadora, ele acontece durante o período de obra. Então, vamos pensar que a obra demorou 3 anos. Chega no final, o saldo ele é financiável. Então, ela não precisa ter todo o dinheiro para começar a alugar o imóvel. Então, ela foi lá, pagou uma parte, o final ela financia. E ela coloca para alugar. E esse aluguel, se ela comprou bem, um empreendimento interessante, numa cidade como Urubici, o aluguel ele vai ser mais do que o suficiente para pagar esse financiamento e gerar um valor adicional. Se a pessoa, ao longo desse processo, ao longo desse período, ela conseguiu fazer alguma outra reserva que permita ela dar uma outra entrada, ela dá uma outra entrada. Só que, diferentemente do primeiro imóvel, no qual o fluxo de pagamentos ela precisou tirar do bolso, nesse segundo imóvel, esse fluxo de pagamento, ela tira da onde? Do primeiro imóvel. Uhum. Então, na prática, ela monta o portfólio só com as entradas desses imóveis. Óbvio que depois que ela tiver algumas unidades de imóveis, e aí ela fala, ao invés de eu comprar um outro imóvel, eu seguro para acumular um pouquinho mais, para que os meus imóveis gerem a próxima entrada, ela cria um grande fluxo de aquisição de imóveis. E é isso que eu faço. Então, para mim, é muito gratificante assim, pagar os boletos de internet, de condomínio, porque tudo isso é parte de uma estrutura de custos de uma receita que pinga na minha conta todos os meses. Você sabe que está funcionando aquele fluxo que você criou, né? Que está funcionando. Raoni, nossa conversa foi tão boa que passou super rapidinho o nosso tempo. Mas, antes de encerrar, eu queria que você compartilhasse com a gente qual que é a tua visão de futuro para Urubici. A minha visão de futuro de Urubici é uma referência nacional em gastronomia, em hotelaria, em atividades para a família, em eventos para empresários, para empreendedores. É uma cidade que, com certeza, ela vai ganhar cada vez mais representatividade no Brasil, vai ser um grande cartão postal, não apenas da Serra Catarinense, não apenas de Santa Catarina, mas sim do nosso país. Bacana, olha aí. Te espero, então, para os nossos próximos podcasts. Quando você vir a Urubici, você avisa a gente. Combinadíssimo. Obrigado pelo convite. E você que nos acompanhou no nosso episódio, é claro que a gente já tem um novo encontro. Não esquece, se inscreve no canal, dá um like e até lá!